Bom dia, pessoal. Estou fazendo este vídeo um pouco porque na aula passada foi um pouco corrida para falar do modelo da regressão logística. Então, este vídeo vai mais para corrigir isso, né? Somente uma revisão inicial, né? Sobre o tema, né? E posteriormente fazer uma atividade no Stata para ver, né, como obter as estimativas deste modelo no Stata. Né? Nós tínhamos falado já sobre que os modelos de regressão logística são um tipo particular de modelo linear em que a variável dependente é uma variável que assume dos únicos possíveis valores, que são o valor 0 e 1, né? E justamente esse tipo de regressão é muito útil, principalmente dentro do contexto das ciências sociais, posto que, né, muitos dos eventos que se estudam, né, admitem a presença ou ausência de um tipo de característica, como, por exemplo, votar em uma eleição, não? Se uma empresa foi detectada como fraudulenta ou não, se uma pessoa tem uma determinada doença, etc. ¿No? Son dois os tipos que lidam com este tipo de modelos que lidam com este tipo de dados. ¿No? Um deles é o modelo de regressão logística, o outro é o modelo de regressão Probit. ¿No? Este último, ¿no? Ele é mais utilizado em econometria, ¿no? Mas es similar en términos de resultados a un modelo de regresión logística. Mas por que nós preferimos um modelo de regressão logística ao invés de um modelo de regressão de Probit? Bom, não? Primeiro, pela simplicidade de interpretação. Né? O modelo de regressão logística, né? Ele permite uma interpretação mais ampla dos parâmetros que estão sendo estimados em termos de razões de chance, né? O famoso odds ratio. Né? Nós mostramos este exemplo, né, da relação entre a doença cardíaca, né, a presença ou ausência desta doença e a idade, né? E mostramos, né, que um layout básico dos dados que teríamos seriam os dados de idade, não? Esta seria uma idade agrupada, né? E esta seria o status, né? Não? Se tem doença cardíaca ou não. E ao explorar os dados, vemos que se usamos a lógica do modelo de regressão linear, pues não encontraremos nenhuma relação que nos permita explicar esta variável dependente. Né? Bom, não? Uma forma de resolver isso, nós vimos, era calcular a média dentro de cada grupo de idades, né? Calcular a proporção, em este caso uma proporção, não? De pessoas com doença cardíaca e observamos que, na medida que a idade aumenta, também aumenta a proporção de pessoas com doença cardíaca, né? Isso aqui pode ser feito no Stata, né? Com o arquivo, né, que está já disponibilizado para vocês, que é o arquivo, né, CHD, e devem reproduzir justamente essa tabela, ok? Mas este comportamento nos indica, ¿no?, a relação entre a idade e a prevalência ou proporção de doença cardíaca, que não necessariamente tem um efeito linear, né? Este assume um comportamento de uma S, né, que pode ser modelada pela função logística, daí que vem o nome deste tipo de regressão, não? Bom,
esa sería forma de un modelo bivariado que ya fue discutida, ¿no? Y algunos detalles más avanzados de este modelo pueden ser vistos en los slides, ¿no? La idea general es usar una transformación logit de un modelo que permite linealizar, ¿no? Esto aquí sería un pi, ¿no? Linealizar, ¿no? En términos de una función lineal los coeficientes, ¿no? Y de cierta forma, a gente consigue una interpretación similar a que se utiliza en análisis de regresión. Pues, ¿por qué se aplica esta transformación? La verdad es porque estamos pasando de un espacio que es 0 o 1, que es un espacio de probabilidad, para un espacio de menos infinito más infinito, ¿no? Bueno, donde aparecen unas riscas aquí, esto deveria ser pita, mas a importação não ficou muito legal. Só já falamos sobre que a estimação em este e nos outros modelos é a estimação feita por métodos de máxima verossimilhança, né? E o que nos interessa, neste caso, é encontrar os valores, né? Dos parâmetros que são os que contêm o efeito, né? Que é de nosso interesse estimar, né? Então, por exemplo, né? No caso dos dados de CHD, né? De doença cardíaca, o Stata utiliza o comando logistic, no entanto, também existe o comando logit e existem outros comandos que nos permitem obter a regressão logística. Logistic é o mais interessante, é mais simples de utilizar, bem intuitivo. Esta é a variável dependente e as variáveis independentes. Entre as opções, eu coloco a opção COEF, né, para permitir que se me entregue, ou que o software me forneça, né, o valor dos coeficientes beta, en este caso beta 1, ¿no? Y beta 0. Caso yo no coloque esa opción de COEF, aquí debo obtener las razones de chance o odds ratio, ¿no? Que también son interesantes para interpretar. Pero vean bien que el formato de saída do Stata es bastante similar a la saída do Stata, el formato de saída que aprendimos en análisis de regresión, ¿no? Tenemos los mismos valores, tenemos una análogo a tabela nova, ¿no? Es un análogo, no es exactamente igual, ¿no? Y tenemos, ¿no? Los valores numéricos, los coeficientes estimados, sus respectivos errores padrón y los p-value, este es el p-value, ¿no? Asociado con la hipótesis de que, por ejemplo, a variable de idade, ¿no? No tiene efecto nenhum, ou não tem impacto, não, na prevalencia de doença cardíaca, contra a alternativa que ela sí tem um impacto, não? Bom, usemos a regra do p-value, não? Que se rejeita H0 quando o p-value é menor que um valor alfa determinado pelo pesquisador. Este caso es un valor de 0,05, pues, que se utiliza, mas puede ser menor. Es un valor que ustedes fixan. Y también tenemos los intervalos de confianza al 95%, asintóticos para este tipo de parámetros, posibles valores, ¿no? Entonces, esa salida pues, que nos presentan en un libro del M-Show, ¿no? Más esta salida fue construida en Stata con este comando que presenté anteriormente, ¿no? Bom, ¿no? A ecuación final escrita, ¿no? Que sería probabilidad, en este caso estimada, puede ser calculada de esta forma, ¿no? Y si yo quiero calcular una probabilidad media específica para una edad, es solamente sustituir el valor de edad, ¿no? En este caso, ¿no? Yo debo pensar, si tengo una edad de 50 años, ¿cuál sería la probabilidad de esta persona tener doença cardíaca? O que você vai obter é uma média, digamos, ¿no? Bom, já falamos sobre a avaliação significativa estatística, ¿no? Da significância estatística dos coeficientes, ¿no? Es aquele teste de hipótesis T que se utiliza para avaliar si realmente a variável contribuye o no, ¿no? En este caso ya
ya fue falado, ¿no? Y, bueno, tenemos intervalos de confianza también, ¿no? Que son descritos aquí nuevamente, ¿no? En las diapositivas. Una cosa importante que mencionamos en la aula pasada, ¿no? Es que yo veo aquí directamente que a idade é uma variável estatisticamente significativa para explicar a prevalência da doença cardíaca, mas também se observa que a prevalência desta doença muda conforme ela aumenta, ou seja, em idades mais jovens essa prevalência é menor e em idades mais avançadas ela aumenta. Então, talvez não é muito interessante nos modelos de regressão logística incorporar variáveis quantitativas como essa idade de forma direta. É bem melhor categorizar elas para poder capturar alguns possíveis efeitos de mudança, não? E isso é uma coisa que foi feita, não? Não? Por isso que teria a ver com as variáveis dummy. Vamos ver onde estão elas aqui dentro dos slides, não? Acho que temos ela por algum canto aqui, né? Ou vamos calcular ela no STATA, por exemplo, né? Vamos a doença cardíaca, né? Observen aqui, este é o modelo para os dados de doença cardíaca em que as idades foram agrupadas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Tem 8 grupos, né? E tem os coeficientes. Observen como os coeficientes, o valor dos coeficientes, este seria, né, o beta 0 estimado, este seria o beta 1, beta 2, né? 3, 4, 5, 6, 7. Um beta 7 estimado, né? Mudam na maneira que a idade vai avançando. E que, por exemplo, nas duas primeiras idades, estes coeficientes não são estatisticamente significativos. O que significa quando é um modelo de regressão logística, os coeficientes, os p-values, resultam não significativos? Significa que o risco, né, de ter a doença cardíaca em relação ao grupo de 20 a 29 anos para, por exemplo, as pessoas de 35 a 39, será o mesmo risco que tem o de 30 a 34 em comparação com o mesmo grupo. Isto me sugeriria que eu poderia agrupar estas duas categorias, né? Modelando estas duas categorias, como o efeito é nulo, poderia agrupar elas e provavelmente en ese agrupamiento tornar elas estatisticamente significativas. Observe-se que aqui, né, o efeito começa a ter certa relevância estatística a partir dos 50 anos. Antes de isso, parece que os problemas de doença cardíaca não são, assim, não apresentam esse valor, né? Mas eu vou parar de compartilhar essa tela agora para compartilhar a tela do Stata. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Uhum. Uhum. Queria que consigamos interpretar um pouco melhor a parte dos coeficientes os coeficientes odds ratio que estão associados com a regressão. Vamos abrir o arquivo CHD, né? Vamos abrir a sintaxe também que vocês têm, foi passada para vocês, né? Vamos a rodar isso daqui com setgp, né? Do file. E antes de calcular as estatísticas descritivas, vamos a ajustar sem a opção COEF, né? Vou colocar all base levels, né? Em Logistic, somente que vou tirar o comando COEF e rodar ele aqui.
Não ficou muito legal. Vamos a rodar ele novamente porque não ficou meio colado. Bom, o que observamos aqui é a mesma tabela que foi apresentada. Vou copiar ela para pegar em uma folha aí no arquivo que posso escrever, né? Vou compartilhar agora novamente essa folha aqui para vocês verem a diferença, né? Então, vocês observam que estamos tendo a mesma tabela, somente que a informação agora não são mais os coeficientes, sino são as razões de chance. Essas seriam o que chamam de razões de chance, né? Qual vai ser o grupo de comparação? Neste caso, o grupo de comparação é aquele que tem um indicador de base, não? O grupo de 20 a 29. Então, eu vou comparar o risco de todos os demais grupos em relação com este grupo de base, né? Ok, então, né? Se eu observo, por exemplo, que os p-values em relação com a tabela anterior, né, se mantêm exatamente iguais, não mudam, né? A única coisa que muda são estes valores aqui, né? E já vamos observando que, por exemplo, como se interpreta este valor 1,38, né? Que o grupo de 30 a 34, caso fosse significativo, teria um risco 1,32 vezes maior a não apresentar doença cardíaca em comparação com o grupo de 20 a 29. Mas, como neste caso em particular, o p-value é maior ao alfa, eu não rejeito a hipótese nula de que este parâmetro seria igual a zero, ou seja, que o grupo de 30 a 34 tem o mesmo risco que o grupo de 20 a 29. A mesma coisa se observa no grupo de 35 a 39, no grupo de 40 a 44 e no grupo de 45 a 49 para um alfa de 5%, ok? Mas veja bem, né? Embora estes não sejam estatisticamente significativos, esses daqui, né? E observo que, descritivamente, um indivíduo entre 35 e 39 anos tem um risco 3 vezes maior em comparação com um indivíduo de 20 a 29 de apresentar doença cardíaca. Isto pode me dar um indicativo que não seja estatisticamente significativo, talvez por tamanhos de amostra, ausência de casos. Observamos também, por exemplo, que para o grupo de 40 a 44, embora não seja estatisticamente significativo, né, uma pessoa entre 40 e 44 anos tem 4,5 vezes maior risco que uma pessoa de 20 a 29 de apresentar esse tipo de doença cardíaca. E uma pessoa de 45 a 49 tem 7,71 vezes mais chance de apresentar esse tipo de doença. Então, isso me sugere duas coisas. Primeiro, que eu poderia agrupar estas duas categorias, não? Estas duas categorias juntas, não? E posso deixar esta sozinha e deixar estas separadas. Por quê? Porque a partir dos 50 anos, os coeficientes já são estatisticamente significativos. Né? Aqui são estatisticamente diferentes de zero, indicando-me que uma pessoa entre 50 e 54 anos tem um risco 15 vezes maior a apresentar uma doença cardíaca em comparação com uma pessoa entre 20 e 29 anos. Uma pessoa entre 55 e 59 tem 29,25 vezes mais probabilidade ou mais chance de apresentar essa doença
Y una persona entre 60 y 69 años tiene 36 veces ese riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que el modelo de regresión logística es más simple de interpretar, ¿no? En comparación con, por ejemplo, con modelo Probit, ¿no? El modelo Probit generalmente se utiliza una interpretación de los coeficientes marginales, ¿no? Otra forma de hacer los testes, como ya hablamos, era a través de los intervalos de confianza. A gente utiliza, ¿no? En este caso, cuando se utilizan odds ratio, verificamos si el valor 1, ¿no? O R igual a 1, encontrase dentro del intervalo. ¿Qué significa eso? Si el valor 1 estiver dentro del intervalo, el coeficiente asociado, ¿no? No será estadísticamente significativo. Entonces no puedo reyectar esa hipótesis. Y observamos aquí claramente que aquí el valor 1 está incluido, aquí el valor 1 está incluido, también aquí, solamente a partir de aquí que ya no está incluido el valor 1, ¿no? Que son mayores todos a 1, ¿no? Esa parte interesante de este modelo, ¿no? Bueno, yo te había hablado también un poco sobre un ejercicio en sala de aula que quiere usar un archivo de bajo peso a nacer, low wave birth, ¿no? Que eran dados de 189 nacidos vivos, ¿no? Em que o evento de interesse, aqui tem um erro, né? Eu baixo o peso ao nascer, né? E é bem classificado que uma criança tem baixo peso ao nascer quando tem menos de 2,5 kg, né? Então, o que seria interessante? Seria interessante, primeiro, usar uma estratégia de modelagem na qual se faça uma análise bivariada de cada uma das variáveis que estamos utilizando com a, a variável dependente, en este caso bajo peso, ¿no? Nós estamos usando aquí, por ejemplo, a categoría raza da mãe, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Vamos a voltar para o Stata, ¿no? Vamos a colocar unas folias aquí para voltar posteriormente aquí, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? O que a gente procura, ¿no? Es ter uma ideia de que queríamos esperar, ¿no? Vamos a abrir el archivo de dados, ¿no? Vamos a apagar esa tela aquí, ¿no? Vamos a abrir un archivo de dados, open, ¿no? Y no sintaxis, vamos a abrir los dados, la LWDB, ¿no? Ya tenemos ele abierto, ¿no? Tenemos un archivo de sintaxis que no está apareciendo aquí en la mi tela para ustedes, mas yo tengo ele aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer la primera actividad que es procurar cómo está a relación bivariada entre a raza y el bajo peso al nacer, ¿no? Si ustedes observan las variables que aparecen en un lado direito, ¿no? Tiene a variable LWT, ¿no? Con unas variables de bajo peso al nacer, ¿no? Y tiene a variable low, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un tap, por ejemplo, low, vocês vão encontrar que tem, né, maior ou igual a 2,5 kg e menor ou igual a 2,5 kg, né? Mas eu não sei qual que é o valor 1 e qual que é o valor 2. Uma forma de fazer isso é dar tab, low, no label, né? Aí vocês sabem que está invertido, né? En este caso, 0 representa más de
disculpen, 0 representa más de 2,5 kilos y 1 representa 2,5 kilos, que es su evento de interés, né? Ou seja, aquelas que têm baixo peso nascer. Né? Então, da mesma forma, temos a variável de raça, né? Es race, né? A variável de raça tem 3 categorias, né? A primeira delas é denotada como branca, negra e outra. Aqui já estão os labels colocados, mas se aparecer para vocês 1, 2 e 3, o valor 1 representa branco, 2 negra e a 3 outra, né? E o que eu quero fazer aqui? Inicialmente, eu quero ajustar uma regressão logística, não? Entre low, não? E a raça, né? Então, vou colocar i.race, né? Que vai colocar por defeito, né? A raça branca como categoria, né? Categoria de referência, né? Então, o que observamos aqui, né? Temos aqui no formato de coeficientes. Vou copiar isto para o arquivo que podemos editar, né? E vamos a mostrar ele aí, vamos a colocar ele aqui, né? Vou também colocar o arquivo, o output sim com odds ratio, que fica muito mais interessante de interpretar, né? Vamos a copiar também esse daqui, né? Para poder voltar em essa tela e interpretar o que precisamos, né, interpretar. Bom, vamos a parar e voltar para o journal, né? E poder explicar que o que temos aqui. Bom, parte do exercício era rodar este modelo entre raza, colocando a raza branca como categoría de base, ¿no? Tengo a raza negra y tengo a otras razas también, ¿no? Y cómo ellas se relacionan con bajo peso al nacer, ¿no? Observen que si fixamos un alfa, o alfa siempre es fixado antes de 5%, yo tendría a hipótesis nula, ¿no? De que o beta, ¿no? O beta 1, 2, 3, beta 2, ¿no? Raza blanca sería beta 0, beta 1, que se corresponde a raza negra, sería igual a 0. Contraalternativa, ¿no? Que es diferente de 0, pues tiene un p-value de 6,8%, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no consigo rejeitar hipótesis, ¿no? Embora para un nivel de 5%, ya para un nivel de alfa de 10% consigo hacer eso. No entanto, un nivel de error aumenta también, ¿no? Misma cosa acontece para otras razas, ¿no? Mas si yo observo esto en términos de razones de chance, ¿no? Que sería esa tabla en términos de razones de chance, odds ratio, veo que continúan siendo no significativas para 5%, mas ya me da una idea previa de que, por ejemplo, una crianza, ¿no? Que nace de una mãe de raza negra tiene 2,32 veces mayor chance de presentar bajo peso al nacer en comparación con una crianza que nace de una mãe branca,
E similarmente, né, uma criança que nasce de uma mãe de outra raça, né, amarela, latina, que são dos Estados Unidos, se observa que tem 1,88, né, vezes mais chance de ter baixo peso ao nascer em comparação com uma criança nascida de uma mãe branca. Isto é importante, ¿por quê? Porque, embora aqui não sejam significativos estatisticamente, pode ser que ao incorporar em um modelo multivariado outras variáveis, estas variáveis tornem-se relevantes, né? Eh, Existem dimensões, por exemplo, em esse tipo de problema de baixo peso ao nascer que estão associadas com pobreza, né? E isso pode estar afetando, de certa forma, o resultado que estamos observando aqui, ok? Bom, então justamente para isso vamos a ver um modelo de regressão logística múltipla, não? E bom, já falamos ele, nos slides está mais claro a interpretação do modelo, vocês devem pensar nele como uma extensão do modelo bivariado, né? E vamos ver como podemos trabalhar com ele dentro do Stata, né? Vou parar de compartilhar para colocar o Stata aqui, né? Né? Temos o Stata, né? Já está aparecendo, né? A gente pode fazer também, não somente com raça, pode fazer as regressões com outras variáveis, né? Mas vamos a precisar categorizar outras variáveis. Por exemplo, temos a variável de fumo, né? Temos a variável de fumo, não sei se ela já está categorizada, não? Tem valor 0 e 1, né? Vamos ver se não, não indica se foi, né? Categorizada. Se não foi categorizada, é possível, né? Oh, Deus santo, baixou. Não, desculpe. É possível, né, categorizar ela, né? Usando uma instrução de stata, né? Se chama label define, né? Vou copiar essa na sintaxe que eu vou deixar para vocês. Né? Seria a instrução que vai aparecer na tela, mas uma vez que os labels são definidos, não, o ponto é que não, já aparece dessa forma, não? E podemos fazer também, não? E vamos a aumentar um pouco a letra aqui, a ver se melhora também isto daqui, não? Já. Vamos fazer uma logistic low, não? E ponto smoke, né? E só all bikes levels. Vejam o que acontece aqui, ¿no? Estamos observando que en este caso estamos haciendo una regresión bivariada entre fumo, ¿no? Y bajo peso nacer. Y que observamos que más que son fumadoras, ¿no? Tienen duas veces más chance de tener, no, crianças, vamos por partes, a unidad de análisis de criança, ¿ok? Crianças con mais fumadoras têm duas vezes mais chance de ter menos de 2,5 kg ao nascer, em comparação com crianças que nasceram de mais que não fumam. E este resultado é estatisticamente significativo para alfa de 5%, não? Isso é bastante interessante. Então, surge a ideia que talvez exista uma interação entre fumar e a raça, né? Podemos ver isso também desde essa perspectiva aqui, né? Vou chamar o logistic, né? E colocar mais uma variável aqui,
Vamos a colocar raíz, ¿no? Y ver qué obtenemos, ¿no? Observen cómo mudan los coeficientes una vez que incorporamos o efeito da raça y o fumo. Se lembram que quando estávamos analisando de forma isolada a raça com o baixo peso a nascer das crianças, os coeficientes não eram estatisticamente significativos? Ao momento que incorporamos dentro do modelo a raça, não, e o fumo, observamos primeiro que os coeficientes associados às variáveis de raça e fumo agora são estatisticamente significativos aos 5%, enquanto que também o coeficiente associado à variável de fumo também é significativo. E que observamos aqui? Né? Observamos que crianças nascidas de mães negras têm uma chance de 2,95 vezes maior, não, apresentar baixo peso a nascer em comparação com crianças nascidas de mães brancas e que não, crianças nascidas de mães de outra raça que não é nem negra nem branca, não, apresentam uma chance 3 vezes maior de ter baixo peso a nascer em comparação com mais, não, com crianças nascidas de mães brancas. Ao mesmo tempo, temos que ser fumador, não? Que crianças que nascem de mães que são fumadoras, não? Apresentam 3 vezes, uma chance 3 vezes maior de baixo peso em comparação com crianças que nascem de mães que não fumam. Isso é interessante porque vocês conseguem observar como uma variável torna-se estatisticamente relevante quando se incorpora outra dimensão. Entonces, a ideia é ir testando como as variáveis vão entrando no modelo. Mas para isso existe também uma certa lógica, né? Existe uma lógica porque, por exemplo, em termos de economia da saúde, sabe que a prevalência de consumo de tabaco nos Estados Unidos, né, é maior entre pessoas de raça negra ou de outras raças em comparação de pessoas de raça branca. E isso está sendo refletido de certa forma aqui, né? Então, por que isso acontece? Existem vários fatores que podem ser colocados, mas que fugem um pouco ao escopo deste curso, né? Bom, existe também, né? Vamos ver se tenho a história de parto prematuro, não? Também tem a variável de histórico de parto prematuro, não sei se essa não foi criada, mas na sintaxe vocês vão encontrar ela, né? Deixa eu ver se funciona aqui, ok. Vamos agrupar a idade, temos falado que a idade não faz sentido, né? Vamos ver se tem a tabela que já foi criada, tá? Idade. A idade já foi criada, não tem problema. E vamos ver, vamos ver se temos peso UM. Vamos também ter a hipertensa, não? Porque vamos a colocar isto dentro do modelo, né? Essas são as variáveis que estão sendo categorizadas para poder fazer um ajuste. Então, qual que é a estratégia de estimação? A estrategia de estimación es ir rodando modelo por modelo, incluyendo cada variable, ¿no? Pues yo voy incluyendo variable por variable. No estoy considerando iteraciones en estos modelos. ¿Por qué? Para no complicar mi vida de momento, más un análisis detallado implicaría considerar las posibles iteraciones que existen, por ejemplo, en raza y tabaco, por ejemplo, ¿no? E eu já tenho certeza que quando faço uma interação entre
mulheres que fuman de raza negra, ese coeficiente será un coeficiente estadísticamente significativo, ¿no? Entonces vamos a rodar unos 9 modelos en los cuales vamos a ir incluyendo las variables, ¿no? Estos comandos que están rodando en este momento, lo que hacen es ajustan la regresión logística y van guardando, ¿no? A los coeficientes, ¿no? Y este último comando que aparece construye una tabla resumo de cada modelo, ¿no? Solamente que como ficou um pouco grande, né? A letra não ficou tão legal para mostrar ela, né? Mas assim, más o menos esto es lo siguiente, ¿no? Para cada modelo, por ejemplo, este sería un modelo de raza básico, vocês vão ter aqui o odds ratio, né? E abaixo do odds ratio van a ter o p-value, né? En el modelo 2 estoy incorporando, ¿no? A variable de fumo, ¿no? Eso va a aparecer a categoría de fumadora, ¿no? La fumadora que es a base, y observo a mudança nos p-values. No tercero modelo, continúa apareciendo a raza significativa, fumador significativa, y aparece, ¿no? Historias de partos, ¿no? ¿No? Un histórico de partos con problemas aparece complicado, né? Se colocou a idade, né? A idade aparece, ¿no? Como siendo no estadísticamente significativa, dejando las otras percibidas como sí, y voy colocando si la historia de hipertensión, por ejemplo, tiene algún tipo de impacto, ¿no? En este caso, observase que la historia de hipertensión, ¿no? Quien tiene hipertensión, ¿no? En este caso, sí, ¿no? Quien no tiene hipertensión presenta un menor riesgo de, perdón, hablando así, crianças cuyas mães não têm hipertensão apresentam menos risco ou menos chance de apresentar baixo peso ao nascer em comparação com crianças que as mães apresentam hipertensão, ¿no? E vemos, por exemplo, que ao momento de incorporar a hipertensão, ¿no? Com a idade já não era mais significativa, ¿no? Mas as outras variáveis que eram significativas começam a perder certa força, né? Por exemplo, outras raças começam a perder força, ¿no? Y también vamos observando mudanzas en los criterios de A y C, B y C, ¿no? Obsérvese que un modelo base tiene un B y C de 245-38, en cuanto que un modelo con más variables, que sería un modelo 9, presenta un B y C de 265. O sea, la verdad yo no debería estar incorporando más variables porque en teoría cuanto menor estos modelos, pues cuando menores los indicadores de información, mejor un modelo, ¿no? En todo caso, un mejor modelo sería un modelo 2 o un modelo 1, 2, 3, un modelo 3 o un modelo 4, ¿no? Si fuese a escolherle desde una perspectiva estatística. ¿Por qué? Porque le presenta los menores indicadores de A y C, B y C en comparación con los otros modelos, ¿no? Mas sempre isso não significa que vocês possam ficar, como eu falo, excluindo variáveis somente porque um critério computacional diz para vocês fazer isso. Na verdade, a exclusão de variáveis depende muito do problema que vocês estejam trabalhando, né? Por exemplo, se o modelo teórico diz que tem que se manter essa variável fica querendo ou não, né? Aqui vamos a comparar o que estava sendo feito o modelo 9 com o modelo 1, que é o modelo mais baixo, né? E já se observa que existe uma diferença no BIC, né?
Y observamos también las diferencias, ¿no? ¿No? Entre los modelos, ¿no? También se observa que los cerros cuadrados, ¿no? De un modelo, ¿no? No son pues grandes, altamente importantes, y eso es normal porque, ¿no? Esto de aquí no son medidas, este CR2, son medidas que se piensan similares a coeficiente de determinación de regresión lineal, más las raramente llegan en valores bien altos, ¿no? Entonces, en este caso también se observa a misma situación, ¿no? Algunas cosas sobre modelos, sobre la cuestión de, perdón, sobre avaliación de modelo, puedes encontrar más en la parte de residuos, ¿no? Donde esos residuos que se calculan son los residuos padronizados de Pearson, como falamos, ¿no? En algún momento, ¿no? Y bueno, toda esa sintaxis está, ¿no? También ahí, ¿no? Ahí te puede crear, por ejemplo, los residuos Debian y crear un gráfico que nos permite avaliar Ls, ¿no? L no aparece aquí, no sé si puedo llamar L, ¿no? Eh, para mi tela principal, ¿no? Mas ustedes van a ver que ese gráfico muestra pues, que existen algunas observaciones que están un poco acima, mas que en sentido general elas están bien concentradas entre -1 y 1, ¿no? No quiere decir que el modelo sea perfecto, ¿no? Y también existen aquellos análisis pues, de DF betas usando estadísticas pre-G-Boom, en que observamos, pues, por ejemplo, algunas observaciones que pueden estar influenciando la estimación del vector de parámetros, ¿no? En este caso, por ejemplo, solamente para compartir el gráfico aquí, ¿no? Que es el mismo que aparece en el slide, ¿no? Ustedes van a observar que pues, las observaciones 152 y 161, por alguna razón, aparecen un poco más separadas, afastadas, ¿no? Tu restante de observaciones, indicando que probablemente ellas puedan estar teniendo algún tipo de impacto en un modelo. Lo que puede ser feito, tal vez retirar ellas o incorporar ellas en un modelo con algún coeficiente. Esa es otra forma de usar una función de impulso-respuesta para eso, ¿no? Mas, enfim, vou passar depois amanhã um trabalho de regressão logística para vocês, né, para fazer com o monitor, né, e aí vocês podem ir vendo isso, mas agora vamos a mudar o foco e vamos a falar sobre outro tema, né, que é interessante conhecer, né, que é a regressão de Poisson, né. Poco se sabe o poco se fala de regresión de Poisson dentro del contexto de contábeis. La verdad, no. Embora sea un modelo que no es muy discutido, ¿no? En algunas situaciones puede ser útil, ¿no? Porque es base para entender otros modelos. O modelo de regresión de Poisson conforma un grupo de modelos que se utilizan para modelar dados de contagem, né? Entonces, como no es un tema que vocês muito abordam dentro da questão de regressão, né, que vocês utilizam, vocês mais vão para dados longitudinais, né, efeitos fixos, efeitos aleatórios, né? Mas de qualquer forma, vamos a introduzir este modelo para vocês terem uma ideia, né? Ele é bastante similar ao modelo de regressão logística,
Y él está baseado en una distribución de probabilidades que es la distribución de Poisson, ¿no? ¿Qué nos interesa en este caso? En este caso, nos interesa estimar que es una estimación de máxima verosimilianza y al mismo tiempo nos interesa, ¿no? Nos interesa también, ¿no? Eh, interpretar los coeficientes que están siendo estimados, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Como en los modelos de regresión lineal y en un modelo de regresión logística, para entender mejor un modelo tenemos que entender mejor cómo es la distribución que está asociada, ¿no? Con, ¿no? A variable dependiente y simultáneamente con el termo estocástico de todo modelo estatístico. No caso do modelo linear, a distribuição de probabilidade associada é a distribuição normal. E no caso do modelo de regressão logística, é a distribuição binomial. Neste caso, para modelagem de contagens, não, uma das distribuições que se associa mais é a distribuição de Poisson. Não? Essa distribuição, né, tem a forma que vocês observam aqui na equação de lado, esta aqui que parece bem feia, né? ¿No? ¿No? Y una de las cosas que nos interesa en esta distribución es su parámetro mi. Mi representa, en este caso, a media, ¿no? La distribución, mas esta distribución tiene una característica en particular, en la cual a media y a varianza son iguales, ¿no? Por tanto, ese valor siempre será mayor a cero y ustedes pueden entender el, ¿no? O él representa a taxa de ocurrencia de un evento o también puede ser interpretado como un número esperado de veces que el evento ocurrirá dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Y representa el valor observado de los eventos, ¿no? Que observo, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar aquí en el gráfico, ¿no? Yo estoy simulando diferentes distribuciones de Poisson considerando diferentes valores de mi, ¿no? Por ejemplo, en la línea azul yo tengo una mi igual a 0,8, es una distribución bastante próxima de 0. Tengo una línea vermelha, ¿no? Una mi igual a 1,5. Y cuando el valor de esta media comienza a aumentar, a distribución comienza a se deslocar para a direita, siendo similar, ¿no? O sea, asemejando a una distribución normal. Asemejando no significa ser una distribución normal, pero se aproxima a una de ellas, ¿no? Entonces, pues la pregunta es cómo colocar una distribución de Poisson con un modelo de regresión. Entonces, vamos a usar un ejemplo, ¿no? Que es un número de artículos escritos por docentes de doctorado en bioquímica y durante los 3 años previos a recibir su doctorado, ¿no? Entonces, dentro de este conjunto de datos tenemos a variable dependiente, ¿no? Que se denotada por art, eso va a ser igual a nuestro y, ¿no? Que es el número de artículos escritos los 3 años previos a defensa de la tesis, ¿no? Una variable de contagio. Temos a variável de sexo, né, uma escala nominal com 2 categorias, homem e mulher. Temos a variável de estado civil, denotada por mar. Temos codificado ela como não unido, unido para ficar um pouco mais no contexto brasileiro, né? Temos os filhos, que seria o número de filhos, em este caso, o número de filhos, falta adicionar aqui uma coisa, estamos falando de filhos pequenos, ou seja, menores a 6 años, ¿no? Es una variable de contagio. También tenemos un número de artículos escritos pelo orientador en ese mismo periodo, ¿no? Y el prestigio del programa de doctorado. Esto aquí ustedes pueden pensar en este prestigio como a nota de CAPES, ¿no? En el programa, ¿no? Bom, ¿no? Entonces tienen esos datos y los datos que en ese archivo, ¿no?
E a primeira coisa que tem que ser feita em qualquer conjunto de dados é uma análise descritiva. A gente não pode pular essa parte para ir diretamente aos modelos, por uma questão tão simples como que, né, uma análise descritiva nos permite identificar, né, observações discrepantes, em um caso, que podem afetar a escolha do modelo, e também nos permitem identificar formas funcionais que nos podem indicar melhor, ou seja, nos podem sugerir um melhor modelo para os dados, né? Lembrando que todos os modelos estão errados, somente alguns são úteis. Né? Então, o que se observa quando vocês fazem a tabulação, né, do número de artigos escritos nos últimos 3 anos? Se vocês observam aqui na coluna de frequências, vejam que aproximadamente 30% dos discentes escreveram 0 artigos nos últimos 3 anos antes da defesa, né? Mas se vocês observam um artigo, seriam 56, quase 57% dos discentes, né? E isto vai se reduzindo conforme, né, va aumentando o número de artigos, né? Mas, né, eu queria saber uma coisa importante. Lembra-se que falamos que na distribuição de Poisson, não? Uma suposição bastante forte é que a variança, não, esse valor esperado dessa média deve ser igual a mim, e esta também tem que ser igual à variança dessa variável. Mas que observamos aqui? Não? Vejam a média da distribuição, não? E vejam a variança da distribuição, não? Então, estou observando que a variança da distribuição quase dobra, não, o valor da média. E isto gera um problema nos modelos de contagem que se chama superdispersão, não? Isso daqui, a superdispersão, vocês podem entender ela como a presença de uma variação dos dados que é excedente a que será prevista pelo modelo considerado. O sea, de cara, eu já imagino que este modelo de Poisson não vai, eu já sei que não vai ser uma boa alternativa para modelar esses dados, né? Bom, como verificar, né, se existe superdispersão em modelos de Poisson, né? Uma forma de fazer isso é comparar probabilidades observadas, não, obtidas a partir dos dados, né, com aquelas que seriam predictas pela distribuição de Poisson com os parâmetros obtidos dos dados, né? Então, vamos ajustar para nuestro atual modelo Poisson em que somente teremos, não, o intercepto, não? Entonces, al momento rodan un comando Poisson art no log para no aparecer todo ese resumo de iteraciones que nos envían. Y observamos que el coeficiente, o beta 0 asociado es 0,5264. Este coeficiente, si tomamos lo exponencial de L, nos va a dar el valor de 1,693, que es exactamente igual al valor que obtivimos nuestras estatísticas descritivas para a média. Ou seja, quando vocês, mesmo que aconteça com o modelo de regressão linear, né? Se eu ajusto um modelo em que somente considero um intercepto na regressão linear, devo obter a média da variável, né, de interesse. No modelo de Poisson também é a mesma coisa, devo obter a média da variável, né? Bom, né? Pues vamos a fazer essa comparação, né, de uma Poisson em que vamos usar o parâmetro 1,69, né, para ver se existe, né, pues, superdispersão ou uma subdispersão, né. Essa é um pouco a sintaxe que se usaria para fazer essa simulação, né. Vocês podem testar ela e é bastante interessante, né. Vamos a ter 3 columnas aqui que o Stat irá dar, né. Este valor PSN-val são as contagens, né, da variável de Poisson. Esse PNOV que representa as probabilidades observadas para cada valor da contagem, né? E este daqui são as probabilidades predictas, né? Considerando uma Poisson com média 1,69.
Es como sustituir un valor 1,69 en aquella ecuación y comenzar a jugar valores para y. Entonces, vean la diferencia que existe, ¿no? Por ejemplo, en la probabilidad de cero. Yo estoy hablando que el 30% de archivos observados, ¿no? Mas a distribución de Poisson está me colocando solamente 18%, ¿no? Entonces, yo observo que hará, ¿no? Esta es observada. En el caso de probabilidades iguales a cero, él está subestimando, superestima para 1, 2 y 3 archivos, subestima, ¿no? Hasta 8 archivos aproximadamente, ¿no? Entonces, esto de aquí me está indicando que existe un problema, ¿no? Super dispersión, ¿no? Entonces, eso de ahí ya te indica que un modelo no será, ¿no? Mejor. Generalmente, este modelo de Poisson es base para entender por un modelo binomial negativo, que es mucho más robusto, ¿no? Mas ya podemos ter uma ideia de que ele não se ajustará bem para o nosso conjunto de dados, né? Bom, como se controla essa heterogeneidade? Porque lembrando que o número de artigos que está publicado, estamos estimando essas probabilidades de forma directa, né? Não estamos controlando por nada, né? E uma forma disso é pensar que existe uma taxa de variação, uma taxa de produtividade diferente para cada indivíduo, não? Entonces yo puedo pensar que esa taxa, ¿no? Va a tener la siguiente forma lineal, ¿no? Esta de aquí, aunque considero, ¿no? La ajustada por las covariables que están siendo consideradas, ¿no? Dentro del estudio y, ¿no? Yo quiero saber cómo mudanzas en estas variables, ¿no? Que estoy considerando afectan a media condicional, o sea, un número medio o a taxa de productividad, o un número esperado de archivos producidos por un discente de doctorado, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Si se combinan los discentes de doctorado, cada uno con diferentes tasas de productividad, que es lo que hicimos cuando calculamos las probabilidades, ¿no? Un número de archivos escritos nos 3 años anteriores a defensa, ¿no? Terá un problema de superdispersión, ¿no? Y por esa razón, ¿no? Que las diferencias observadas, ¿no? Pueden ser originadas, ¿no? Por esas variables explicativas que estamos incorporando en un modelo. Entonces, adicionar ellas debe eliminar en parte ese efecto. Entonces, ¿qué estamos colocando aquí? ¿No? Variable dependiente, sexo, variable dicotómica, estado civil, número de filios, prestigio y número de archivos escritos por el orientador. Entonces, nuevamente, a tabela tiene la misma estructura, ¿no? Que a tabela de modelo de regresión logística y a tabela de modelo de regresión lineal, ¿no? Bastante bacana, ¿no? Vemos los p-values, ¿no? Y observamos que existen algunas características que son estadísticamente significativas y otras que no. Por ejemplo, parece que el prestigio del programa no tendría ningún impacto sobre la productividad, ¿no? De archivos de estos discentes. Pues, ¿cómo interpretamos estos coeficientes, ¿no? Entonces, tenemos una forma que va en términos del valor esperado, la tasa de ocurrencia, ¿no? De este evento de interés, en el caso, un número de archivos, y podemos interpretar también en términos de la probabilidad de ocurrencia de cada contagio, ¿no? Pero si el foco es la tasa de ocurrencia, ¿no? Ya existen algunos métodos que nos permiten calcular a mudanza en esa tasa, ¿no? Como consecuencia de uma mudança na variável independente, mantendo as outras constantes. A mesma coisa que na regressão. Não? E se o foco for na distribuição de probabilidade de ocorrência da variável dependente ou variável de contagem, simplesmente temos que estimar a ocorrência para um determinado
valor de esa variable manteniendo las otras variables constantes. En este caso, ¿no? Si voy a interpretar procurando mudanças no valor esperado, ¿no? La media condicional, ¿no? Por una mudanza en la variable independiente x sub k, ¿no? Se va a esperar que, ¿no? Y la media condicional aumente un factor xp de beta sub k, o sea, que está o exponencial do coeficiente asociado a variable que apresentou uma mudança em uma unidade, né? E vocês observam o seguinte, vamos a ver, ¿no? O caso das mulheres, né? Então, eu sei que o coeficiente, não? Observa-se que uma mulher reduz o número esperado de artigos publicados nos 3 anos anteriores à defesa da tese em um factor de, qual foi o coeficiente estimado? Menos 0,2246, não? Então, esto me está indicando, ¿no? Que, ¿no? Ese valor exponencial, ¿no? 0,799, ¿no? Que este sería el factor en que se reduce a media, a taxa media de productividad de ella, ¿no? Solamente por ser mulher, ¿no? Y dejando las otras variables constantes. Vocês podem pensar que a taxa Mi, por exemplo, na epidemiologia, se considera também como uma taxa de incidência. Então, esta expressão que vocês acabam de interpretar como mudança na taxa também pode encontrar ela na literatura como razão de taxas de incidência. De qualquer forma, é possível generalizar, né, esta interpretação para qualquer mudança. A mudança anterior explicada era para mudança em uma unidade, mas eu posso mudar em gama unidades, né, uma variável e ver qual que vai ser o efeito. E observo que será o exponencial do coeficiente que multiplica, né, a variação observada na variável, né? Então, como se interpretaria para uma mudança de gama unidades na variável xk, a contagem esperada aumentará em um factor, né, de, né, exponencial beta k, que multiplica o gama, mantendo as outras variáveis, né? Otra forma de interpretar esto es a través de mudanzas padronizadas. En ese sentido, y ya no estamos hablando de mudanzas en unidades de variables, sino mudanzas no desvío padrón, ¿no? La variable independiente. En ese caso, seríamos que si para una mudanza en este desvío padrón, a taxa esperada aumentara en un factor, ¿no? XP de coeficiente vezes o desvio padrão da variável independente mantendo as outras constantes, não? Por exemplo, vamos a considerar as publicações do orientador, né? Que ele no mesmo período, né? Então, se eu considero um aumento no desvio padrão de aproximadamente 9,5 artigos, né? Que é justamente esse o desvio padrão de X, né? XK neste caso. Se espera, ou a probabilidade esperada do discente aumentará, né, em 0,025 el beta k, que multiplica este valor. Y esto debe ser igual a 1,27, que o Stata ya te entrega ele aquí en esta columna, ¿no? Mantendo as outras variáveis constantes. Ou seja, jeitos de interpretar este modelo não faltam. Temos várias formas, dependendo de qual, ¿no?, seja mais adequada para o problema. También puede ser feita una interpretación a través del percentual de mudanza de delta, ¿no? O gamma en este caso, ¿no? Yo puedo pensar que si tengo una variación de gamma unidades en la variable independiente xk, se espera que a contagem esperada aumente en un factor de 100 veces o exponencial beta k, el coeficiente asociado a esa variable independiente que multiplica o delta menos 1, manteniendo las otras variables constantes. Por ejemplo, ¿no? Vemos aquí nuevamente un modelo en que ajustamos sexo y publicaciones de orientador, ¿no? Beleza, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Una columna que nos indica a variación percentual. Yo estoy observando que se está reduciendo en el caso de las mujeres y aumenta en el caso das publicações do orientador, não? Então, se no caso
la reducción, se observa que esa mulher, por ejemplo, reduce, ¿no?, un número esperado de artigos en aproximadamente 20,1%, manteniendo las otras variables constantes, siendo que, ¿no?, en otro caso, las publicaciones de orientación, cada artículo adicional publicado pelo orientador aumenta a productividad esperada do discente en 2,6%, ¿no? Entonces, esto depende cómo ustedes quieran interpretar, ¿no?, estos valores, ¿no? Ese proceso apadronizado de mudanza, ¿no?, también puede ser interpretado a través de él, ¿no? Aquí yo tendría que para un aumento no desvío padrón da productividad del orientador, se espera una productividad do discente, que un aumento en la productividad do discente en torno de 27,4%, manteniendo las otras variables constantes, ¿no? Esses são jeitos, né, que vocês podem utilizar para interpretar os modelos de Poisson e o modelo binomial negativa, porque a interpretação de ambos é similar. A única coisa que muda é que vocês irão a controlar pela variabilidade, né? Aunque de cara eu já recomendo que se vão trabalhar modelos de contagem, vão no modelo binomial negativa, que é bastante mais robusto, não? Bom, también podemos interpretar este modelo a partir de probabilidades estimadas, ¿no? Este es, voy a usar los parámetros beta, ¿no? Voy a tener un beta 0, beta 1, etcétera, ¿no? Beta sub k, ¿no? Y voy a tener los valores de las variables explicativas en este vector aquí. Entonces, todo esto de aquí va a ser un número que va a me dar una probabilidad estimada de y ser igual a un valor k, ¿no? Yo puedo calcular esas probabilidades, ¿no?, para diferentes niveles de las variables, ¿no? Vamos a pensar lo siguiente, yo quiero comparar, ¿no?, en este caso, a productividad, y hablamos de productividad en un número de artigos, entre las mujeres que son unidas y no son unidas, ¿no?, sin filhos pequeños. Yo puedo echar los otros valores fixas, nuestros valores medios, para mantener las constantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores medios, no? Una mujer, ¿no?, filho 0, 3,1 de prestigio y 0,77, ¿no? Entonces yo voy a construir una tabla, ¿no?, que va a calcular las probabilidades de 0 artigos, 1 artigo, 2 artigos, 3, 4 y 5 artigos para mujeres, ¿no?, con 0 filhos, ¿no? ¿Okay? Bom, aquí tenemos las no unidas, la primera línea de esta tabla, ¿no? Todas estas son las probabilidades estimadas de producir 0 artigos, 1 artigo, 2 artigos. Y aquí tenemos, ¿no?, a las mujeres unidas con 0 filhos. ¿Qué ustedes observan aquí, no? Inicialmente, ¿no? Mujeres no unidas tienen mayores probabilidades para no producir ni un artigo o producir un artigo en comparación con mujeres que son unidas, ¿no? Ahora, mujeres unidas, ¿no?, presentan una mayor probabilidad de tener una productividad de 2 o más artigos, ¿no?, en comparación con las mujeres no unidas, ¿no? Una cosa interesante sería pensar, ¿existe alguna diferencia entre las probabilidades de producir un artigo entre las mujeres unidas y no unidas, que no tienen filhos pequeños, ¿no? Entonces se hace una comparación de esas probabilidades, ¿no?, y se calculan los p-values. La verdad, este p-value está asociado a probabilidad de unidas igual a la probabilidad de no unidas, ¿no?, en 0 artigos, ¿no? También tienen un artigo, 2, etcétera, ¿no? Y voy observando cuáles de ellas son estadísticamente significativas o no. En este caso, observo que todas son estadísticamente significativas, siendo que, ¿no?, existe una mayor probabilidad de no publicar cuando se es una mujer no unida, ¿no?, sin filhos pequeños. Mujeres unidas, ¿no?, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de publicar, ¿no?,
2 artigos ou mais desde que não tenham filhos pequenos. ¿No? Aqui está um pouco mais, né? Detalhada a tabela, né? E se observa isso. Que mais? Sim, né? Essa hipótese nula que já acabamos de conversar, né? E, não? Sabemos que essas probabilidades para um nível alfa de 5% são diferentes, não? Ou seja, há uma diferença. Vamos a simular como un ejemplo, ¿no? Únicamente las discentes unidas y vamos a estimar a tasa media de productividad y las probabilidades medias asumiendo que todas ellas tienen ni un filho, dos filhos, etc. O sea, estamos como construyendo un contrafactual, ¿no? En este caso, ¿qué se observa, no? Tengo a media, ¿no? ¿No? De 0 filhos, un filho, 2 filhos, valores das taxas y tenho as probabilidades en todos os casos. ¿No? Estas representan la probabilidad de publicar cada artigos, ¿no? Esas son el número esperado de artigos y esas son esas probabilidades. ¿Qué se observa, no? Yo tengo a taxa media de productividad de cada grupo de mulheres, asumiendo que todas tienen 0 filhos, un filho, 2 filhos y 3 filhos. Entonces, ¿qué van observando ahí? Que en la medida que aumenta el número de filhos, la taxa de productividad media cae, ¿no? Y eso hace cierto sentido, ¿no? O el número esperado de artigos también, que se muestra lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de no publicar un archivo aumenta, ¿no? Pasa de 0,25 a 0,39, ¿no? Na medida que va aumentando el número de filhos. También, ¿no? Cuanto mayor el número de crianças pequeñas, o sea, menores de 6 años, aumenta la probabilidad de aumentar un único archivo, ¿no? Eso es importante. Y que, en general, vocês observan, ¿no? Que cuanto mayor el número de crianças pequeñas, aumenta la probabilidad de publicar un único archivo, ¿no? En todos los escenarios, esto de aquí se va reduciendo, ¿no? Digamos, a probabilidad de publicar más de un artículo se reduce, ¿no? Con aumento del número de filos. Eso es un fato que se observa en esta tabla, ¿no? Uma coisa importante é como se considera uma variável de contagem como uma variável de factor, né? E já tínhamos falado disso um pouco quando estávamos falando de idade, embora a idade não seja uma variável de contagem, né? Quando se coloca uma variável de contagem como um fator, né? Digamos que não capturamos muitos efeitos, né? Veja bem, quando colocamos o número de filhos diretamente, né? Vamos a encontrar, sí, un sinal de reducción en la productividad por un aumento del número de filhos pequeños. No, no en tanto, ¿no? Ese factor sería de aproximadamente 0,83, ¿no? Manteniendo las otras variables constantes, mas no me está especificando si ter 3 o 4 filhos da lo mismo que ter de 0 a un filho. Entonces, más o menos deixa eso como que constante en media, ¿no? Entonces, puede ser interesante ver que la reducción en la tasa esperada de productividad no sea constante. Ahí, ¿no? Yo puedo pensar que el primer filo tiene un impacto mayor en la productividad, por ejemplo, en comparación con aquella que tiene el último filo, en que, por ejemplo, a mãe está mucho más organizada para cuidar la crianza, ¿no? Entonces, vamos a colocar a variable en el número de filhos, mas vamos a tratarla como si fuese una variable de factor o de grupo, ¿no? Y en este caso, el número de filhos ya aparece aquí en la salida do stata, siendo considerada como una variable de factor, y se observa que las reducciones son diferentes según cada número de filhos,
¿no? Usando categoría de cero filos como categoría de referencia, ¿no? Observamos que, ¿no? Existe una diferencia en la tasa de productividad, ¿no? En este caso con tres filos, cuando se considera como variable de contagio, ¿no? Ela vai entre 0,951 mas quando está de factores 0,725. A queda é bastante maior, no entanto, a diferença de Vic, né, fica mais a favor do modelo, né, que tem, considera ela como variável contínua, por falar assim, né? Como comparamos estos modelos de Poisson, né? La verdad es como valemos si realmente un modelo de Poisson debe ser ajustado o no. Con esto puede ser feito a través de una comparación de las contagens observadas con las contagens estimadas considerando este modelo de regresión, ¿no? Y esto, la verdad, es feito como cualquier modelo estatístico, ¿no? Ustedes tienen que se preguntar, ¿realmente va el modelo ajusta bien los dados? ¿No? Contudo, cada vez que o modelo, já fizemos isso no modelo regressão linear, mas quando o modelo é mais complexo, as técnicas de avaliação do modelo também são mais complexas, né? Né? A lógica da avaliação continua sendo a mesma, né? E a única coisa que faremos é comparar a contagem observada com a estimada no modelo. Ou seja, se o modelo realmente está bem ajustado, a contagem predita pelo modelo deve ser igual ou muito próxima da contagem observada, né? Então, a gente pode fazer isso daqui usando esta sintaxe, né, que está no arquivo também, né? Estes comandos no stat irão estimar as probabilidades para contagens de 0 a 2, né? Y esto va a crear, esta segunda línea crea un resumo das, descriptivo das probabilidades estimadas, ¿no? Entonces yo tengo aquí un resumo descriptivo, ¿no? Probabilidad media, ¿no? Para 0 artigos, un artigo, dos artigos, tanto como desvío padrón y, ¿no? Máximo, ¿no? Eso es calculado de esa forma, ¿no? Usando esa fórmula, ¿no? Y, bueno, eso sería más o menos las variables que van a ser colocadas, ¿no? Estas nuevas columnas se giran al momento de colocar una regresión de Poisson, ¿no? Estos son los comandos y vamos a ajustar los modelos siguientes. Un modelo de Poisson sin una variable, un modelo de Poisson con todas las variables que, ¿no?, realizamos, ¿no?, que colocamos, y se realizará a comparación de esos modelos en valores estimados, ¿no? Entonces, un modelo sin ninguna variable va a ser feito utilizando esta sintaxis de aquí, ¿no? Con todas esas variables será este de aquí, ¿no? Y vamos a comparar as, ¿no? Probabilidades observadas, ¿no? Modelos sin variables, o sea, un modelo con interceptos solamente, y un modelo con todas esas variables, ¿no? Y vamos a ver cómo ellas se comportan. Vean bien cómo que está un modelo. Esta línea en azul, ¿no?, representa un modelo que tenga as contagens observadas, ¿no? As probabilidades. O modelo com variáveis, né, é aquele que está, ¿no?, na linha verde, e o modelo sem variáveis é o modelo que está com a linha vermelha. Mas, que indica isto? Primeiro, que o modelo não está ajustando bem a dispersão que existe nos dados. Está muito longe disso, né? Aliás, aquele problema que observamos, que a variança da contagem era diferente da média, ¿no?, está claramente especificado sobre todo en esta región aquí, ¿no? En todo caso, colocar variables explicativas, embora elas sejam significativas, ¿no?, desde uma perspectiva de análisis, não tornou o modelo um bom modelo. E aí é onde entra o problema de validação que vocês devem tomar em conta, não só com Poisson, com regressão linear, que es que, ¿no?, embora los coeficientes sean significativos, esa significancia no vale de nada cuando, digamos así, pues
um modelo realmente não ajusta bem os dados, existe um problema de sobredispersão, né? Estas discrepâncias que se observam entre o observado e os modelos propostos fazem com que seja necessário que se considere outro modelo. Em este caso, o modelo que será considerado é um modelo binomial negativa, né? Ele é um modelo um pouco mais amplo, no sentido que considera um parâmetro mais para lidar com a dispersão, né? Eh, né? O Stata trabalha com duas, né, opções deste modelo, né? Não vamos falar dele porque não faz parte dos modelos que vocês normalmente trabalham, mas caso alguém precise disso, pues seria interessante procurar um pouco sobre o modelo em livros de modelos lineares generalizados, né? E bom, é isso, né? Gente, este vídeo aqui vou deixar para vocês assistirem amanhã, sábado. Eu vou compartilhar o link de acesso com todos vocês e é isso, né? Devo estar passando as atividades sobre regressão logística e regressão nestes dias e bora para frente, né? Eu ainda estou viajando, mas vou tentar terminar os slides dos modelos de dados longitudinais para vocês terem uma noção sobre isso. Se tiverem algumas dúvidas, vocês podem mandar e-mail diretamente para mim, ok? E para, logicamente, para o Júlio, que vai adorar receber suas mensagens. Um bom estudo aí e qualquer coisa estou à disposição, tá? Até mais.